Joana, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Quem quiser acompanhar, ela está na tela. Luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que restaurou a palavra. Jesus, o mestre. Kardec, o professor. Lembrando que o título é O Mestre e o Apóstolo. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira obra do Evangelho pelos que acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec reclama a independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói. Kardec consolida. Jesus revela. Kardec descortina. Jesus propõe. Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens. Ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. Então agora, meus irmãos, vamos agradecer ao nosso querido e amado Mestre Jesus, porque hoje estamos aqui para ouvir um pouco mais dos seus ensinamentos através de Kardec. Pedimos, Jesus, que envolva todos esses irmãos que estão aqui, que sejam amparados, aqueles que não chegaram, aos benfeitores da casa, pelo trabalho da noite, nós agradecemos. E vamos iniciar a nossa reunião, que assim seja. Agora nós vamos ter um momento de arte espírita, com um vídeo da música Kardec. Esse vídeo, essa música é Luiz Pedro, os autores Cláudia e Selene Moraes. Em amor, em verdade, em carinho.
fonte de água viva, que você descobriu para o mundo inteiro. Chegamos então ao momento da nossa palestra e nós vamos convidar o nosso irmão Alexandre Machado, ele é aqui da nossa casa, do CELC, e nós estamos iniciando o mês espírita em homenagem a Allan Kardec. E o tema de hoje será de Allan Kardec aos dias atuais. Meus irmãos, paz e alegria em nossos corações. É com muita alegria que nós aqui estamos hoje para nos debruçarmos sobre esse tema, sobre esse assunto tão importante de Allan Kardec aos dias atuais, né? Transcendendo a questão histórica do espiritismo, o aspecto biográfico de Allan Kardec, a gente vai ver alguma coisa, mas o objetivo ele vai muito mais além disso, justamente fazendo a ligação de tudo isso com a atualidade, conosco, com a nossa vida. E aí nós vamos começar trazendo brevemente alguns aspectos biográficos de Allan Kardec, né? Só para nos situarmos. E aí nós vamos começar falando não de Allan Kardec propriamente dito, mas o menino Hippolyte, que era o seu nome de batismo, de nascimento. Então, seu nome, né, de nascimento, na verdade, é Hippolyte Léon Denis Rivail. Data de nascimento, depois a gente vai entender por que Allan Kardec. Para quem não sabe, né, acredito que não sabe, mas depois a gente vai entender melhor. A data de nascimento, 3 de outubro de 1804, por isso que normalmente, né, no mês de outubro, o movimento espírita se debruça, né, se dedica a homenagear nosso querido codificador Allan Kardec, que justamente foi o mês do seu natalício, do seu nascimento. É a cidade onde nasceu Lyon, ou aportuguesando Lyon, na França. Seu pai era Jean-Baptiste Antoine Rivail, que era juiz, e sua mãe Jeanne-Louise Duhamel. Em termos de educação, é importante destacar que ele foi aluno de Pestalozzi, estudando no Instituto de Verdun, na Suíça, que é um instituto dirigido por esse célebre educador Pestalozzi, né? Quando se estuda a educação convencional, né? Normalmente se estuda sobre ele. Inclusive, nós temos aqui em Santa Cruz uma escola municipal, o professor Pestalozzi, né? Em homenagem a ele. Então, Hippolyte, já adolescente, ele é enviado pelos pais para estudar lá nesse instituto do professor Pestalozzi, Instituto de Verdun, na Suíça, onde ele tem contato com o método educacional de Pestalozzi, que era um método intuitivo e dedutivo, em que a construção do conhecimento ela seria feita através da experiência e da observação, com o uso da lógica, da razão, juntamente com a intuição. E isso é algo que vai ser muito importante para a formação de Hippolyte. E depois, mais tarde, com Allan Kardec, né, na sua tarefa em relação ao espiritismo. Aí nós vamos passar um pouquinho o tempo e ver um pouquinho sobre o professor Rivail. Ele já terminando, concluindo os estudos lá no Instituto de Verdun, formado, retornando à França, não mais para Lyon, sua cidade natal, mas para Paris, a capital, onde tudo acontecia. Então, em meados de 1825, ele dirige a escola de primeiro grau, que é o primeiro estabelecimento de ensino por ele fundado em Paris. Ele funda um colégio, uma escola, como educador que era. Em 1826, ele cria a Instituição Rivail, que era um instituto técnico que funcionou até 1834. Então,
se debruçando sobre a questão da educação. Dedicava-se também na preparação de cursos noturnos para alunos de ambos os sexos, ou seja, né, para meninos e meninas. Então, aqueles que, por algum motivo, não precisavam trabalhar, por exemplo, teriam que estudar, mas por vários motivos, a preocupação com a educação deles. E é importante destacar também que o professor Rivaio, ele publica diversas obras, né, didáticas sobre os mais variados assuntos, porque ele tinha um conhecimento assim, dos mais variados ramos, né, áreas do conhecimento, né, astronomia, fisiologia, enfim, várias outras ciências, enfim. Então, ele, matemática, aritmética, e por aí vai. E uma preocupação muito grande que ele tinha à época era com a questão da educação na França, que estava muito precária, o grau de analfabetismo muito grande. Então, ele também escreve obras sugerindo uma reforma no ensino, por exemplo, de francês na época, no ensino dado nas escolas, claro, totalmente influenciado pela didática, pela metodologia, pela pedagogia de Pestalozzi, que ele havia aprendido lá no Instituto de Verdun. Então, uma verdadeira revolução na França à época, inclusive recebendo uma carta do ministro da Educação na época, francês, reconhecendo, né, o valor das suas obras e das suas sugestões, das suas ideias. Rivaio era poliglota, falava várias línguas, né, conhecia a fundo e falava corretamente o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol e o holandês, fora outras que ele conhecia mais superficialmente. Era membro de várias sociedades, né, sociedades acadêmicas, notadamente da Academia Real de Arras. Arras é uma cidade francesa, né? E, portanto, voltado, né, para a questão das ciências, mas também das letras e das artes. Como eu falei, diversos ramos, áreas do conhecimento humano. E por que nós estamos destacando isso, né? Apresentando o currículo dele? Porque, né, ele tem essa necessidade de aparecer? Claro que não. Mas é para nós percebermos que era alguém que estava preparado para o que viria depois com relação ao espiritismo. Não podia ser qualquer um. Então precisava ser alguém realmente que tivesse um conhecimento abrangente das coisas, já que iria lidar com algo que é amplo, é abrangente, é vasto, como é o espiritismo, que abrange diversos ramos, áreas do conhecimento humano. Não está aí no slide, mas é importante destacar também que ele se casou com a professora Amélie Gabrielle Boudet, que era professora de Letras e Artes, no dia 6 de fevereiro de 1832. Então, é importante a gente destacar isso, porque muitas vezes não se reconhece o papel, com justiça, né? O papel fundamental de Amélie Boudet junto a Kardec, Allan Kardec, nesse processo, nesse trabalho de codificação da organização do Espiritismo. Então, precisamos fazer a devida justiça. E aí, nós trouxemos alguns trechos desse livro, Obras Póstumas, de Allan Kardec, como o próprio nome já diz, é um livro que foi publicado após a desencarnação dele. Desencarnou em 1869, foi publicado só em 1890, justamente, né, com a participação da sua esposa, Amélie Boudet, amigos, enfim. Com escritos, anotações dele, tem a biografia dele também, várias outras coisas importantes e interessantes. E aí, na segunda parte deste livro, nós temos lá esses dois itens, em que o próprio Kardec, né, ele descreve a minha primeira iniciação no Espiritismo e minha missão. E aí, nesse momento, é importante a gente entender por que Allan Kardec, né? Porque que ao se debruçar sobre o Espiritismo, ele
adota esse pseudônimo, esse apelido, né, por assim dizer, de Allan Kardec, porque justamente ele não queria que as coisas se misturassem, porque ele já era alguém consagrado enquanto professor, educador, ele era famoso, como eu falei, né? Escreveu livros, foi reconhecido, recebeu honrarias, enfim. E aí ele não queria que isso se misturasse com esse trabalho, com essa tarefa em relação ao espiritismo, né? Até para que as pessoas pudessem realmente julgar, por assim dizer, a obra, né? No caso, em relação ao espiritismo, pela obra em si, não porque é livro do fulano, não. E aí ele toma conhecimento de que em uma existência anterior, em uma das suas encarnações passadas, ele tinha esse nome de Allan Kardec, quando ele havia sido um sacerdote druida, lá dos druidas, né, dos povos celtas, e que eram povos extremamente espiritualizados e espiritualistas, que acreditavam na vida após a morte, na reencarnação, e tudo isso é importante a gente entender, porque são características que ele trazia dessa existência e que só teriam a ajudar ao se debruçar sobre conhecimentos, sobre vida espiritual, sobre reencarnação, facilitando a própria, né, compreensão dele sobre esses e tantos outros assuntos, né? Bom, vamos aos trechos então. No trecho, então, ele diz: entrevia oculto naquelas futilidades aparentes e entre aqueles fenômenos de que se fazia um passatempo algo de muito sério, talvez a revelação de uma nova lei que tive o propósito de descobrir. Compreendi logo a gravidade da tarefa que ia empreender e entrevi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, cuja solução vive sempre a procurar. Esses fenômenos a que ele se refere eram os chamados fenômenos das mesas girantes. Algo curioso que ocorria à época, né, que se tornou uma febre, né, uma moda, que acontecia em várias partes da Europa, inclusive na França, né, sobretudo em Paris, na capital, em que as pessoas se reuniam nos salões de baile, não mais para dançar, enfim, para festejar, mas para assistir as mesas se movimentarem, fazerem movimentos no ar e responderem às perguntas das pessoas através, né, por exemplo, da batida dos pés da mesa. Só que era um passatempo. De um modo geral, as pessoas viam aquilo como uma diversão. Era só uma diversão. E as perguntas que eram feitas eram as mais fúteis que a gente pode imaginar. Só que Hippolyte, ele vê por trás daquilo algo de maior e mais profundo. Ele vê algo de sério ali. Algo que merecia ser estudado, analisado, observado, pesquisado, realmente com seriedade. E o que ele faz? Ele se dedica a pesquisar aqueles fenômenos para compreender o que ocorria. E através disso receber informações preciosas dos espíritos, né, do mundo espiritual. E aí nós já podemos identificar Allan Kardec atuando, aquele, né, que é o codificador, o organizador do espiritismo. E graças a esse trabalho dele surgiu a doutrina espírita através das obras básicas, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, depois o Livro dos Espíritos em 1857, o Livro dos Médiuns em 1861,
o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, que esse ano o Movimento Espírita comemora os 160 anos do Evangelho. Inclusive tivemos uma palestra relativa a isso sexta passada, que estava. O Céu e o Inferno, em 1865, e a Gênese, em 1868, constituindo as obras básicas. Mas vamos prosseguir aí nas colocações de Kardec. Aí nós temos um diálogo entre Kardec e o Espírito de Verdade, que é o responsável espiritual por esse processo. E aí Kardec pergunta: quais são as coisas que me podem fazer cair nessa tarefa, nessa missão? Será a insuficiência da minha capacidade, falta de capacidade? E o Espírito de Verdade responde: não. A gente viu o preparo dele, né? Pelo que a gente colocou anteriormente. Mas a missão dos reformadores é cheia de tropeços e perigos. A tua é rude, previno-te, porque tens de revolver e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que basta publicar um livro, 2, 10 e ficar tranquilo em casa. Não, será preciso expor a tua pessoa. Então nós vemos que aqui nesse trecho, o Espírito de Verdade, ele alerta Kardec sobre a grandiosidade da sua missão e a repercussão dela no mundo. Então, algo realmente de uma dimensão enorme. Afinal, meus irmãos, o Espiritismo, ele vem colaborar com o progresso da humanidade, inaugurando uma nova era, a era do Espírito, a era do Espírito imortal. Então, Kardec ele é prevenido sobre o quanto era rude, era grande, mas era espinhosa essa sua missão. E aí eu queria que nós, com um esforço de imaginação, nos colocássemos no lugar dele. Vamos continuar, né? O Espírito de Verdade vai trazer mais informações. Nós recebendo essas informações, nós fôssemos Kardec recebendo essas informações, né? Como é que nós reagiríamos? Olha o que ele diz aí. Levantarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados conjurarão, quer dizer, tramarão a tua perda. Serás alvo da maledicência, da calúnia, da traição, até dos que te parecem dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e adulteradas, quer dizer, modificadas. Mais de uma vez vergarás ao peso da fadiga, quer dizer, aquele cansaço, né? Em uma palavra, haverá uma luta quase constante, e o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, porque sem isto viverias mais tempo. E nós recebendo essa informação, como é que reagiríamos? Será que não ficaríamos desesperados? Será que não falaríamos ao Espírito: olha, eu lembrei de um compromisso importantíssimo agora e inadiável, ó, sair para nunca mais retornar daquele local onde recebeu a informação? Mas será que foi essa a atitude dele? Então nós vemos aqui, né, que Kardec ele também é alertado sobre as várias dificuldades que ele enfrentaria e as renúncias e sacrifícios que teria de fazer no desempenho da sua missão, inclusive o sacrifício da própria vida. Então, olha a dimensão da coisa. E continua o Espírito de Verdade. Para então. Pois bem, nem um passo para trás tu deves dar, quando, em vez de um caminho juncado de flores, encontrares sob os teus pés urzes, quer dizer, plantas espinhentas, né, espinhos, agudas pedras e venenosas serpentes. Para tais missões não basta a inteligência. É preciso, principalmente para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, porque Ele abate os orgulhosos, os presunçosos e ambiciosos. Então, o Espírito de Verdade aqui, ele ressalta a Kardec
a necessidade de perseverança, humildade, simplicidade, desinteresse, além da inteligência, para desempenhar bem essa missão. Qualidades intelectuais e morais. E continua o Espírito de Verdade ainda falando a Kardec. Para lutar contra os homens é preciso coragem, perseverança e inabalável firmeza. Igualmente é preciso prudência e jeito para levar as coisas de modo a não comprometer os acontecimentos por medidas ou palavras intempestivas. É preciso, finalmente, dedicação, abnegação, disposição para o sacrifício. Já vês que a tua missão é subordinada a condições que só de ti dependem. Então o Espírito de Verdade aqui ele cita outras características necessárias: coragem, fé, bom senso, tato, renúncia, dedicação, enfim, equilíbrio. E olha o que Kardec responde. Agradeço-vos os sábios conselhos, aceito tudo, sem restrição, nem pensamento reservado, quer dizer, preconcebido. Então nós vemos que Kardec humildemente aceita a sua divina missão, apesar de toda a dificuldade que o Espírito de Verdade diz que ele enfrentaria. E nós queremos complementar, e aí eu fiz questão de pegar direto da fonte da obra. Depois que ele fala isso, esse trecho, ele se dirige a Deus, faz uma prece, uma oração. Eu vou pegar só o iniciozinho para a gente perceber que espírito é esse, Allan Kardec. Ele diz o seguinte: Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade, está nas tuas mãos a minha vida, dispõe do teu servo. Não é qualquer um, né, meus irmãos? A gente percebe que realmente alguém extremamente preparado para essa tarefa. Porque com certeza muitos não teriam nem esperado de verdade falar do sacrifício da vida. Antes disso já teriam dito: olha, não é para mim. Eu desisto, eu estou fora. Isso não é para mim. É muita coisa para mim. Então, alguém realmente especial. Mas em obras póstumas mesmo, tempos mais tarde, anos mais tarde, Kardec ele relata que tudo ocorreu conforme previsto pelo Espírito de Verdade. Realmente, todas as dificuldades, muitas situações complicadas, mas as alegrias e satisfações com essa missão, com essa tarefa de organização do Espiritismo, não foram mencionadas pelo Espírito de Verdade, porque Kardec cita isso, e que elas tenham sido muito maiores do que as dificuldades e dissabores e desgostos que ele enfrentou. Olha que espírito, que de repente, se fôssemos nós e tivéssemos aceitado a missão, que já é muito difícil, mas de repente a gente aceitaria reclamando e depois falando: nossa, não. Ele focou no lado positivo, nas alegrias e satisfações de trazer o Espiritismo para a humanidade. E aí, nós trouxemos da revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, da FEB, de abril de 2007, trechos de um artigo muito interessante intitulado Procura-se Allan Kardec, de Carlos Abranches, já que nosso tema é de Allan Kardec os dias atuais, essa busca. A gente falou um pouco dessa parte histórica, mas e essa relação para a atualidade? E aí, através desse artigo, nós vamos fazer uma viagem no tempo, vindo de lá da época de Kardec, chegando aos dias de hoje. Então vamos começar a nossa viagem. Nosso viajante do tempo está lá no começo de tudo,
em abril de 1857, sentindo os desafios que o mestre de Lyon, Kardec, enfrentaria pelos 12 anos. Está falando de 1857 porque em 18 de abril de 1857 foi a primeira edição do Livro dos Espíritos, que é a data, o marco inicial do Espiritismo. Com isso a gente pode dizer que realmente o Espiritismo surgiu para a humanidade. E ele cita esses 12 anos porque 1857, o Livro dos Espíritos, e Kardec desencarna em 1869. Então, 12 anos aí de trabalho ininterrupto. Vê os primeiros embates, oposições com os céticos, incrédulos da racionalidade, as primeiras adesões ao movimento, a intensa atividade junto aos grupos mediúnicos. Então, lá ainda a época de Kardec, o início do espiritismo, do movimento espírita, com pessoas incrédulas, adversários do espiritismo, a formação dos primeiros grupos espíritas, as sessões espíritas, as sessões mediúnicas, enfim, vamos continuar. Pelas ruas de Paris, houve os ecos da grande novidade. Jornais e publicações religiosas sentem o impacto do advento, quer dizer, da chegada do mundo espiritual e reagem com fervor, acusando, denegrindo, desprezando. Então, mostrando essa divulgação inicial das ideias espíritas, uma grande reação, uma grande resistência por parte de outras religiões, sobretudo a Igreja Católica, que era a religião oficial, e também de alguns filósofos e cientistas que se autotitulavam os racionais, não compreendendo que o Espiritismo também tinha uma proposta de racionalidade, fé raciocinada, porque como nós citamos, ainda Hippolyte, lá em Verdun, na Suíça, ele aprendeu o uso da lógica, da razão como pestalose e jamais deixou de usar. Não é à toa que Allan Kardec ele é referido por Camille Flammarion quando faz um discurso no seu túmulo, por ocasião da sua desencarnação, como o bom senso encarnado. Então, lógica era com ele mesmo. Mas vamos prosseguir na nossa viagem. Correspondências do mundo todo chegam a Kardec para colaborar com a nova revelação do Espiritismo. Em todo lugar, de dia ou de noite, os relatos se confirmam, evidenciando que os espíritos definitivamente haviam chegado para estabelecer os fundamentos superiores da relação entre os dois mundos. Então, esse trecho nos lembra que Kardec ele recebia cartas de vários lugares do mundo relatando sobre fenômenos espíritas. Então, houve, por assim dizer, à sua época, uma invasão organizada do mundo espiritual, dos espíritos. E esse intercâmbio intenso entre o mundo espiritual e o mundo material através da mediunidade. Na nossa viagem, o tempo volta seus impulsos para o presente. Então, está agora vindo para o presente, para a atualidade. Agora é possível saber o que ele passou, Kardec, para que tudo seguisse conforme planejado pelo coordenador da tarefa, o Espírito Verdade, ou Espírito de Verdade, ou simplesmente Verdade. Era assim que esse Espírito se identificava, se auto-intitulava. E o Espírito de Verdade, ele esclarece a Kardec, e nós temos isso também em obras póstumas, que ele se identificava assim, como Espírito de Verdade, Espírito Verdade, ou simplesmente Verdade, porque ele representava a verdade que Kardec tanto procurava, tanto buscava. Por onde anda o mestre francês Allan Kardec, base segura da doutrina que trouxe Jesus
originais. E a gente tem essa base, né, da doutrina espírita na chamada codificação espírita, né, a chamada Pentateuco kardeciana, chamadas obras básicas, que são justamente aquelas 5 obras de Allan Kardec, né, fundamentais que eu citei anteriormente. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E nesse trecho, né, do artigo, há esse questionamento, né? Onde está Allan Kardec? Né? Por onde anda o codificador do Espiritismo? Será que ele ficou lá no passado, lá no século XIX, onde viveu? Enfim. E é justamente nesse momento que a gente chega ao presente e consegue trazer Kardec e o Espiritismo para a atualidade, para os dias atuais, como é a proposta do nosso tema. Então vamos ver algumas situações. No estudo preparatório, eles se lembraram que um dia, eles têm, né, uma imagem mostrando, né, se lembraram que um dia o codificador Kardec destacou a primazia, quer dizer, a prioridade do trabalho como caminho seguro e eficaz para se chegar à paz de consciência e à evolução espiritual. Durante a visita fraterna, lá estava o digno professor Dionísio de Lyon, Kardec. Então, olha aí uma situação que Kardec se encontra, né? Então, nós vemos aí a importância do estudo doutrinário, através do qual nós vamos adquirir o conhecimento espírita, conhecimento que nos esclarece, consola e liberta ao mesmo tempo, porque, como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nesse trecho também fala da questão do trabalho, da importância do trabalho. E como nós encontramos a definição do Livro dos Espíritos, também de Allan Kardec, né? Que trabalho é toda ocupação útil. E o trabalho, enquanto ocupação útil, como nos mostra aqui esse trecho, é uma oportunidade de progresso intelectual e moral, e que vai nos favorecer termos a consciência tranquila pelo trabalho do bem, pela prática do bem. E nós temos aí o exemplo, né, da questão da visita fraterna, um exemplo de trabalho do bem, dentre tantos outros, né? Visita abrigos, asilos, hospitais. Nós temos aqui na Casa do Trabalho, os irmãos em situação de rua, terças-feiras à noite, né? Que é uma oportunidade de prática do bem e da caridade, né? Caridade esta que é o amor em ação, o amor em movimento. Lembrando que o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Nós vamos encontrar Kardec nos trazendo isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o aniversariante de 160 anos deste ano. Né? Prosseguindo, vamos ver outra situação. O viajante. Tá certo. O viajante encontra agora um jovem estudioso da doutrina espírita. Aproxima-se dele uma mulher transtornada. Ela revela os olhos aflitos. Preciso dizer a alguém que vou fazer um aborto. Como será que nós agiríamos numa situação desta? Vamos ver como esse jovem estudioso do Espiritismo agiu. Sinceramente tocado pelo que acaba de ouvir, mas seguro do que estudou nas páginas da codificação, né, das obras da base de Kardec, o rapaz lhe diz: se der uma chance à vida que estua, quer dizer, que se agita dentro de você, muito em breve essa mesma vida pode devolver-lhe maravilhosos momentos, né, de reconforto, apoio, carinho e amor imenso deste filho que está ali no ventre daquela mulher. Então, ele procura sensibilizá-la, conscientizá-la, esclarecê-la através do conhecimento espírita.
mas sem uma postura de julgamento, mas sim realmente de sensibilização, de reflexão, de tentar realmente esclarecer. E o Espiritismo, meus irmãos, é realmente essa fonte, né, de esclarecimento e consolo, e daí a necessidade do estudo que nós vimos no trecho anterior. Até para valorizarmos o trabalho de Allan Kardec, porque imagine todo esse trabalho com essas obras maravilhosas para nós nem nos darmos ao trabalho de abrir a obra para conhecer. Seria um trabalho vão? Não, precisamos valorizar, não é verdade? E no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na questão 358, falando especificamente sobre essa situação do aborto, nós vamos encontrar a informação de que o aborto seria uma transgressão, uma violação às leis divinas, inclusive a lei de reprodução, e que tem consequências físicas, psicológicas, morais e espirituais. Mas nós também aprendemos através do Espiritismo que Deus, Ele é um Deus de justiça, sim, que tem uma lei de causa e efeito, ação e reação, mas Ele também é um Deus de bondade e misericórdia, que sempre abre aos seus filhos a porta do arrependimento, sempre nos concede uma nova chance de nos arrependermos dos nossos erros, nossos equívocos e buscarmos os meios de reparação. Também precisamos ter esse limite. Mas prosseguindo, uma outra situação, vamos nessa viagem, do nosso viajante do tempo. O viajante sentiu que a atitude daquele moço o ajudava a encontrar Kardec vivo nas entrelinhas das palavras, nas filigranas, quer dizer, nas minúcias, nos detalhes sutis do sentimento de solidariedade, nos alicerces da empatia vivenciada pelo jovem, atento aos ensinamentos vindos da base doutrinária. Então, esse trecho, através desse exemplo, dessa situação que nós vimos anteriormente, nos mostra a necessidade de viver, de vivenciar Jesus e Kardec, através de palavras e atitudes, como coloca aí, de apoio, de amparo, de ânimo, de solidariedade, de consolo, de empatia, de auxílio, de colaboração, de fraternidade, e por aí vai. Para que Kardec se faça presente aqui, vivo e atuante. Mas vamos prosseguir nessa viagem com uma outra situação, lembrando que estamos na atualidade. Apenas para confirmar que era possível encontrar Kardec pelas ruas e lares do presente, entrou em uma repartição. O viajante do tempo entrou em uma repartição. O assunto que rapidamente tomou forma foram as diferenças de concepção, quer dizer, de ideia, de pensamento, religiosa. Diferenças religiosas. Ela, profunda estudiosa das obras básicas da doutrina, lembrou que Kardec usava a virtude da tolerância como um dos valores mais elevados na convivência. Amiga da prece, ela envolveu-se em suaves vibrações, propiciadas pela mudança de sintonia mental, e saiu da faixa do conflito. Então, esse trecho nos lembra que Kardec, nos faz lembrar que Kardec, ainda Hippolyte, sofreu intolerância religiosa muito grande, muito forte, lá na época do Instituto de Verdun, na Suíça. Afinal de contas, ele vinha de uma família católica e estava num país que, pelo menos à época, a Suíça era predominantemente protestante. Era a religião dominante. Então ele sofreu uma intolerância religiosa tremenda, mas nunca se deixou abater por isso, nunca se deixou desequilibrar, sempre procurou agir com paciência, tolerância, indulgência, reconhecendo a limitação dos companheiros, dos irmãos de jornada.
E olha que tudo isso muito antes, né, nem sonhava ter esse contato, né, com a questão, né, do trabalho, de organização do espiritismo. Né? E depois ele já, como codificador do espiritismo, também sofreu intolerância, não só religiosa, mas de vários outros tipos, mas sempre agindo da mesma forma, com paciência, tolerância, indulgência, perdão, mostrando a nobreza de caráter, a sua superioridade moral. E esse, meus irmãos, é o exemplo a ser seguido por nós. O respeito às diferenças de qualquer natureza, não só as diferenças religiosas, mas diferenças políticas, diferenças em relação a questões étnico-raciais, a outros, né, a ideologias dos mais variados tipos, enfim. Diferença de gosto musical, de preferência esportiva, de torcida por um time em detrimento de outro, enfim, coisas do dia a dia, mas que às vezes a gente se perde na intolerância. Mas quando nós conseguimos ter essa tolerância, esse respeito às diferenças, Kardec se faz presente ali, vivo, mais vivo e mais atual do que nunca, através das nossas atitudes. E aí nós vemos também, quando fala da prece, né, da mudança de sintonia dessa companhia espírita lá no seu local de trabalho, né, a importância, né, da prece, da sintonia mental elevada, que é algo que a gente também aprende no Espiritismo. Mas, seguindo na nossa viagem, vamos lá. O observador atento percebeu que Kardec estava ali, sendo intensamente praticado por quem decidiu ter a doutrina como roteiro de atitude diante da vida. Recolheu-se para descansar, não sem antes orar e pedir a Jesus que um dia pudesse encontrar Kardec também na harmonia segura e inquebrantável, quer dizer, que não se pode quebrar, sólida, firme, do movimento conduzido por todos os espíritas. E aí, esse trecho nos faz, né, pensar na importância da participação no movimento espírita, que nos favorece a troca de ideias, de experiências, né, a vivência da fraternidade cristã. Mas, para que haja essa harmonia, né, no movimento espírita, no meio espírita, é preciso haver, reforçando o que falamos antes, o respeito também às diferenças. Há diferenças ideológicas, quaisquer que sejam, procurando realmente focar naquilo que nos é comum e que nos une, que é o conhecimento espírita, as ideias espíritas, os princípios básicos do espiritismo. Isso mesmo. Mas às vezes a gente perde tempo focando no que nos separa, no que nos diferencia. Que triste, que perda de tempo. Não é esse o exemplo que o nosso amado codificador nos deu. Olha a nossa responsabilidade. E, fechando esse artigo, ele coloca, né, nosso companheiro Carlos Abranches, aí sim se sentiria plenamente realizado, porque veria Kardec nos sentimentos, nos pensamentos e nos gestos daqueles que, declarando-se espíritas, efetivamente vivem, sentem e se conduzem intimamente como tais. Então, viver Kardec, vivenciar Kardec, como ele nos mostra no final do texto, seria pensar, sentir e agir de modo coerente com o Espiritismo. É tornar o Espiritismo nossa filosofia de vida. Não algo meramente teórico, mas de utilidade e validade prática.
Porque, como dizia Jesus, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes, se as praticardes. Olha a condição que Jesus coloca. E aí, nós queremos trazer, numa parte de obras póstumas, que é a biografia de Allan Kardec, e que também foi publicado, na verdade, primeiro foi publicado na Revista Espírita de maio de 1869, ou seja, desencarna em 31 de março de 1869. Então, em maio, é feito nessa publicação da biografia, e aí 2 trechos falando sobre ele, mas trazendo para nossa responsabilidade também, complementando lá o artigo. Enquanto seguirmos a senda, quer dizer, o caminho por ele, Kardec, traçada, enquanto todas as boas vontades se unirem no esforço comum para o progresso e regeneração intelectual e moral da humanidade, o espírito do grande filósofo Kardec estará conosco e nos auxiliará com sua poderosa influência. Allan Kardec havia inscrito em sua bandeira o lema: trabalho, solidariedade e tolerância. Sejamos como ele, infatigáveis, incansáveis, e como desejava, tolerantes e solidários. Sigamos-lhe o exemplo. Portanto, meus irmãos, através, como a gente vê aí, de Kardec e do Espiritismo, nós somos convidados, até mais que convidados, convocados a participarmos da grande obra de regeneração da humanidade, através da nossa auto-regeneração, da regeneração de nós mesmos. E o homem, Kardec, deixou-nos, né, ele havia desencarnado, mas a sua alma será sempre conosco. É um protetor seguro, uma luz a mais, um labutador infatigável, quer dizer, um trabalhador incansável, que foi aumentar as forças das falanges do espaço, dos grupos, né, no mundo espiritual. O homem, nós o repetimos, deixou-nos, mas Allan Kardec é imortal, e a sua memória, os trabalhos, o espírito, estarão sempre com aqueles que sustentarem com firmeza e elevação a bandeira que ele sempre soube fazer respeitar. E essa bandeira foi citada no trecho anterior. Trabalho, solidariedade e tolerância. É o roteiro deixado por Allan Kardec a ser seguido por todos os espíritos. Olha a nossa responsabilidade. E aí, caminhando mais para o final do nosso trabalho, nós queremos lembrar que no início foi lida, né, a mensagem do Mestre do Apóstolo, uma mensagem do Espírito Emmanuel, e aí nós queremos destacar só o início e o final da mensagem. Então Emmanuel ele começa dizendo: luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Allan Kardec veio restaurar, restabelecer, através do Espiritismo, é claro, o cristianismo na sua pureza, na sua simplicidade, que foi sendo adulterado ao longo do tempo. Jesus, o mestre, Kardec, o professor, o educador. Mas Jesus é o mestre, o educador por excelência. Mas Kardec, grande discípulo aí, e apóstolo dele. E no final, Emmanuel diz: diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina, ou seja, ambos estão em perfeita comunhão divina com Deus. São missionários de Deus. Jesus a porta, Kardec a chave. Ele termina assim a mensagem, nos mostrando que Kardec ele nos trouxe o Espiritismo, através do qual nós podemos compreender assim, claramente o Evangelho de Jesus, cujas lições nos auxiliam em nossa jornada evolutiva. Como nós encontramos, né,
Em várias campanhas do movimento espírita, inclusive da Federação Espírita Brasileira, né, tem os seguintes dizeres, né? Jesus, guia e modelo, é o grande exemplo a ser seguido. Kardec, a base fundamental, a base de estudo doutrinário. Portanto, meus irmãos, que nós saiamos daqui com o firme propósito de estudarmos Kardec para vivermos Jesus. Nós queremos terminar o nosso trabalho deixando como mensagem final e como uma forma de expressar toda a nossa gratidão a esse amado codificador que é o Kardec. O vídeo da música é Obrigado, Kardec. Ou Kardec Obrigado, agora eu não lembro a ordem, enfim. É Kardec Obrigado do Grupo Bem, lá do Espírito Santo. Muita paz. Hoje temos o Consolador que nos trouxe o Cristo, Rede vivo, e a nossa fé hoje é raciocinada. Não há mais nada o que temer, apenas caminhar. Brilhar na terra, porque a verdade encerra, e assim digo Kardec obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Encerra, e assim digo Kardec obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo, ao Espiritismo. Nós agradecemos ao nosso irmão Alexandre pela palestra da noite, por tudo que ouvimos e aprendemos nessa noite. Nós queremos agradecer ao nosso irmão e amado Jesus por tudo que aprendemos, por tudo que ouvimos nessa noite, ao nosso amigo Kardec,
que aceitou lindamente essa missão e trouxe para nós tanto esclarecimento sobre a imortalidade da alma. Pedimos aos benfeitores desta casa que envolvam todos que aqui estão, que todos possam receber aquilo que vieram buscar e que possam levar também para os seus lares toda essa calma, toda essa paz que aqui sempre. Nós agradecemos por tudo, que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, obrigado por terem vindo, que possamos nos encontrar novamente na próxima sexta-feira. Uma boa noite para todos.